Antes de dar início à mensagem, eu gostaria de fazer uma oração pastoral. Às vezes a gente faz isso aqui, eu já fiz outras vezes, para lembrar dos irmãos da igreja, para lembrar dos tempos que nós temos passado, as dificuldades, e para que Deus nos abençoe, orando de uma maneira mais direta. Às vezes a gente ora de uma maneira muito generalizada aqui na frente, né? Então, às vezes é importante a gente fazer uma oração de uma maneira mais específica. Isso era bem comum antigamente na liturgia da igreja, né? Era um momento de oração pastoral mesmo pela igreja. Então, convidar você que curva sua cabeça, feche os olhos, estarei orando nesse instante. Senhor, nós somos o teu povo, nós confiamos e dependemos do Senhor em toda a nossa vida, em tudo aquilo que fazemos. E nós estamos hoje aqui para cultuá-lo, para adorá-lo, mas há alguns irmãos que não têm a oportunidade de estar aqui conosco hoje, seja por trabalho, seja por doença. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a vida deles. Lembro da vida, ó Deus, dos irmãos André e Thalita, ó Deus, que estão trabalhando, do presbítero Ilquias, que está no hospital com seu filho internado, o pequeno Mateus. Que o Senhor possa abençoá-lo e trazer a cura o mais breve possível. Ó Deus, peço que o Senhor também se lembre, ó Pai, dos irmãos Keila e Joel, ó Deus, que também estão num trabalho pesado, que o Senhor possa abençoá-los também na recuperação. Peço que o Senhor abençoe também, ó Deus, a vida da minha mãe, que está com um problema um pouco mais grave no olho dela, que o Senhor possa abençoá-la, trazer cura, que o Senhor, ó Deus, possa sanar esse problema, se for da tua vontade, que possa haver uma boa recuperação para que as dores passem. Peço a Deus que o Senhor abençoe também o nosso país, essa quantidade enorme de queimadas que estão acontecendo e essa fumaça e esse clima e tudo junto tem corroborado também para essa dificuldade que estamos tendo na saúde. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar da nossa região, especialmente aqui dos nossos irmãos, da nossa igreja, do povo do Senhor aqui nesse local, ó Pai, para que possamos, ó Deus, no dia do Senhor, estar aqui presentes para adorá-lo, para cultuá-lo da maneira que o Senhor merece, e que nenhuma dessas coisas possa vir a nos atrapalhar, inclusive no dia de hoje, nessa noite, nesse momento em que ouviremos a exposição da tua mensagem, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a vida de cada um aqui, para que sejam edificados pelo Senhor, para que nada, ó Deus, externo a isso possa vir trazer algo que atrapalhe, e que o entendimento, ó Deus, seja pleno, seja bom, para que possamos ser edificados por Ti. É o que eu peço e oro nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos passar o momento da mensagem. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Hoje, penúltimo capítulo do livro, capítulo 27, Atos 27. Talvez esse seja o relato do livro mais... é considerado um dos relatos mais impressionantes do livro de Atos, pois ele trata a respeito de uma viagem náutica aí, em que há um naufrágio, e o relato ele é preciso, cheio de detalhes, e muitos historiadores dizem que esse é um dos relatos mais impressionantes de toda a antiguidade. Talvez você já tenha visto alguns outros, por exemplo, em Homero, né, um dos antigos aí, em Odisseia, mas ali é uma ficção, né? Esse aqui é de fato, é um fato, né? É um relato de fatos, e ele realmente é impressionante. São 44 versículos, é um pouco longo, mas diferente dos outros textos, ele é um texto fluido, é um texto que às vezes a gente até perde o fôlego de quantos acontecimentos impressionantes ocorrem na história. Então eu vou lê-lo inteiro de uma vez,
Diferente dos discursos, né, que há pausas e tudo mais. Aqui não, aqui é um relato histórico cheio de altos e baixos, e acho que vale a pena fazer toda a leitura do texto. Peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus. Atos 27, de 1 a 44. Acompanhe com fé aí na sua Bíblia. Então, leiamos. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia. Fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia.
Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por este relato magnífico dessa viagem que Paulo e Lucas e esses outros companheiros deles fizeram e que tem muito a nos ensinar, ó Deus. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos entender a tua palavra e que ela venha de encontro às nossas necessidades. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês perceberam aqui, mas eu coloquei um mapa aqui no slide, porque é uma viagem longa e eu acho que vale a pena a gente observar algumas coisas e eu vou me referir ali a alguns momentos. Mas bom, eu não sei vocês, mas eu amo histórias de navegação, superação em alto mar e coisas assim. Especialmente aquelas que são da vida real, né? Que não são ficções. Aquela coisa que está registrada de fato, às vezes eles tiram do diário de bordo de um capitão ou algo assim, aí vira filme, vira livro. Eu acho muito interessante porque o mar é algo que está completamente fora do nosso controle, né? A gente conhece mais o espaço do que o mar da terra. É impressionante isso, o quanto é uma coisa fora do nosso controle. E tem uma história famosa de um marinheiro que passou por uma viagem também dessas bem impressionantes e ao final ele até escreveu uma música. Esse marinheiro, desde a infância dele, ele navegava com o pai dele. O pai dele era um marinheiro já experiente, então ele foi aprendendo desde cedo. E quando ele chegou na juventude, ele viajava muito de barco e ele vivia uma vida completamente desregrada, ou melhor, para não dizer a palavra certa, uma vida completamente devassa, pervertida, esse marinheiro. Ele fazia o que dava na telha, ele entrava no continente, fazia alguma loucura, voltava para o barco e fugia, deu preso algumas vezes, e era uma vida completamente pervertida. Em certo momento depois dessa fase, ele escreveu sobre isso assim: eu era capaz de qualquer coisa, não tinha o menor temor de Deus diante dos meus olhos, nem até onde posso me lembrar a menor sensibilidade de consciência. Até aquela tempestade. Bom, no dia 21 de março de 1748, esse jovem chamado John Newton, ele estava retornando para a Inglaterra, navegando ali pelo Oceano Atlântico Norte. Era de madrugada
quando ele acorda, sabe como que ele acordou? O quarto dele estava sendo inundado ali, a água chegando já na cama dele. E ele, então, desesperado, resolve subir para o convés do navio. No meio do caminho, ele está bem subindo assim as escadas para chegar no convés. O capitão para ele e fala assim: John Newton, busca uma faca ali para mim, porque a gente está precisando fazer não sei o que aqui. E aí ele para e vai buscar para o capitão essa faca, e ele olha, e uma pessoa que estava atrás dele, indo para o convés, sobe antes dele, e a visão que ele tem quando esse outro chega lá em cima é esse outro sendo arremessado para fora do navio devido à força da tempestade. Esse seria ele, se o capitão não tivesse o parado. John Newton, então, foi designado a bombear água naquele dia. E o jovem devasso se viu dizendo assim: se isso não funcionar, que o Senhor tenha misericórdia de nós. É o que os ímpios fazem no momento de dificuldade, né? Até eles olham para Deus. E ele ficou bombeando água das 3 da manhã até meio-dia. E ele dormiu por 1 hora, mais ou menos, e depois ele foi designado a assumir o timão do navio, no qual ele ficou até meia-noite, naquela tempestade desesperadora. Ele conta que ele teve horas e horas, então, fazendo as mesmas coisas, naquele momento de desespero, que serviram também de reflexão para ele. Ele conta que ele começou a orar, mas ele se sentiu indigno devido à vida que ele levava. Então ele se perguntou: como é que eu posso ter fé? Bom, depois daqueles momentos de dificuldade, a tempestade deu uma cessada, mas o coração de John Newton não cessou a tempestade ali. Então ele diz que pegou uma Bíblia e ficou o resto da viagem lendo e orando, até que ele leu um texto lá em Lucas 11:13, em que ele diz que ele obteve a resposta dele. Ali é dito que o Espírito é prometido àqueles que o pedirem, naquele versículo. Então ele pensou assim, ele escreveu, né? Se esse livro, a Bíblia, é verdadeiro, a promessa dessa passagem deve ser igualmente verdadeira. E se Deus se compromete aqui a dar esse Espírito àqueles que o pedirem, portanto eu devo orar por isso. E se Deus de fato existe, Ele honrará a sua palavra. Ao final da viagem, quando ele já estava ali na Irlanda, na Inglaterra, relembrando ali dos seus períodos desesperadores naquele navio, ele disse: até aqui fui respondido, de modo que antes de chegar em terra, eu já tinha evidências satisfatórias em minha mente da veracidade do Evangelho e de sua exata adequação para responder a todas as minhas necessidades. Esse é um pequeno relato da história de John Newton, o homem que ficou conhecido por ser um compositor, né, da mais famosa música em língua inglesa chamada Amazing Grace, né, ou A Maravilhosa Graça. Um homem que foi chamado por Deus em meio à tempestade. No texto de hoje a gente vai ver talvez o mais grandioso relato de uma viagem em meio a uma tempestade. Lucas descreve com grande precisão aqui, riqueza de detalhes impressionantes aqui no nosso texto, mesmo sem ele ser um marinheiro. Mas ele escreve assim porque ele estava lá, ele estava presente lá no navio. Mas mais importante do que o relato histórico e fidedigno de Lucas, hoje a gente vai ver um relato de como Deus usa a fé em meio às tempestades, tanto para dependermos quanto para confiarmos nele. E é isso que a gente vai ver nesse texto hoje aqui. Se Deus é o fundamento da nossa fé, podemos confiar que chegaremos aonde devemos, mesmo em meio às tempestades. Esse é o resumo da mensagem de hoje. Se Deus é o fundamento da nossa fé, podemos confiar que chegaremos aonde devemos, mesmo em meio às tempestades. A gente vai ver isso em 2 pontos somente, onde primeiro eu quero mostrar que Deus, ele tira tudo de nós para que a gente dependa dele.
E depois a gente vai ver que Deus, ele concede tudo aquilo que é necessário a nós, para que a gente confie nele. A gente vai ver nessas duas partes. Então, em primeiro lugar, vamos ver em primeiro que Deus nos tira tudo que possamos depender, para que possamos depender totalmente dele. Em fé, né? Em fé a ele. Então, depois da série de julgamentos e audiências que Paulo passou, finalmente agora ele vai para Roma. Finalmente agora ele vai encontrar o imperador e para ali ser julgado. É uma viagem longa. Aí eu vou usar o mapa aqui para vocês verem. Lá no canto inferior direito, ou esquerdo para vocês, né, que estão olhando, ele começa ali em Cesareia, até Roma, lá em cima no canto superior esquerdo. Se você pegar em linha reta, se fosse de avião, daria mais ou menos uns 2.000 quilômetros. Mas não tem avião. Então eles vão de barco, eles vão de navio. E numa viagem que a gente vai ver aqui que não foi nada tranquila. A navegação começa ali em Cesareia, então, e somos apresentados aos companheiros de Paulo, alguns importantes. O primeiro não é nomeado, né? Mas é o próprio Lucas, porque ele escreve aí na primeira pessoa, né, do plural. Ele coloca aí, né, que nós fizemos isso, indo conosco, tal. Então ele está lá no barco, ele está escrevendo na primeira pessoa. Também tem um outro personagem interessante, que é o Aristarco, que é um amigo, um irmão da igreja de Paulo, que começou com Paulo lá em Éfeso. Não sei se você lembra do fim da terceira viagem missionária, quando acontece uma confusão lá em Éfeso e são presos alguns amigos de Paulo. Aristarco é um desses, que é preso lá, e depois ele é liberto, e ele segue com Paulo desde lá todo o caminho até aqui. Inclusive ele é citado lá em Colossenses, que é uma carta que Paulo escreve na prisão lá de Roma, que Aristarco está com ele até lá. Então Aristarco foi um companheiro fiel de Paulo. E por fim, um outro personagem importante aí é chamado Júlio, de quem a gente não conhece nada, a gente só sabe que ele é um centurião encarregado ali pelos prisioneiros, né? É ele que está encarregado por levar esses prisioneiros até Roma. A viagem segue, eles chegam então a Sidom primeiro. Júlio, então, até de uma forma bem humanizada, né, ele deixa Paulo encontrar com os amigos, os irmãos da igreja ali, provavelmente. E depois ele segue em viagem. E do verso 4 ao verso 8 aí do nosso texto, a gente já vê vários indícios de dificuldade que começam. Os ventos estão contrários, então a viagem demora. A viagem demora mais do que o normal para eles chegarem aonde deveriam, até que eles param ali em Mirra, no sul da Panfilha. Né? Eles contornam Chipre ali, eles até trocam de navio o barco, e isso é um outro indício, porque se num barco pequeno e mais rápido já está lento, já está difícil, indo pela costa, imagina um navio, um barco grande, maior, que vai pelo alto mar, mais pesado, provavelmente era um navio, ou na verdade certamente era um navio que estava carregando um monte de grãos, que é o que a gente vê no final do texto, né? Para levar lá para Roma mesmo, né? Um navio cargueiro, pesado. A viagem ia ser ainda mais difícil e demorada, era o que indicava. Mas Júlio continuou com os planos dele de querer chegar o mais rápido possível na Itália com esses presos. Então o problema aumenta. Eles vagarosamente só conseguem chegar ali dificilmente naquela cidade de Quinido ali. E depois eles não conseguem ir por onde eles queriam. E eles precisam então contornar a ilha de Creta para tentar fugir do vento. Contornando a ilha de Creta, eles param aonde dá. E a cidade onde eles param é chamada ali Bons Portos. Se os indícios não foram suficientes para atentar aos perigos, quem sabe falando abertamente, o centurião, o encarregado ali não ouve, né? É o que Paulo faz. Paulo, aí nos versos, a partir do verso 9, ele fala a primeira vez no texto. A viagem estava se tornando cada vez mais perigosa. E Paulo diz que é especialmente depois do dia do jejum. O que Paulo está querendo dizer?
O dia do jejum aí se refere ao dia da expiação, tá, dos judeus. Provavelmente ocorria ali entre no final do mês de setembro, início do mês de outubro do nosso calendário, e já era um período que as viagens começavam a ficar mais perigosas, o mar começava a ficar mais perigoso ali no inverno. E de novembro a janeiro, para você ter uma ideia, as viagens eram cessadas, eram paralisadas, ninguém viajava de barco nessa época. Inclusive, uma informação interessante é que se alguém chegasse em Roma com carga, né, com grãos, com alguma mercadoria, nessa época a pessoa ganhava um plus a mais de dinheiro, né, porque quase barco nenhum parava lá, porque ninguém viajava nessa época. Então, o que Paulo faz? Ele avisa e ele diz que seria melhor que eles parassem ali aquele período lá em Bons Portos, a cidade onde eles pararam, para invernar ali, até então ter condições de continuar a viagem. Mas o conselho de Paulo é rejeitado por dois motivos. O centurião prefere ouvir quem? O piloto e o mestre do navio. Ainda que Paulo tivesse experiência, tá? Paulo era experiente de navegação. Lá em 2 Coríntios, que a carta que ele escreveu antes disso aqui, ele diz que ele já tinha passado por 3 naufrágios na vida dele. Então Paulo era experiente de naufrágios, de navegação. Mas o centurião prefere ouvir os líderes ali do navio, né? E além disso, porque o versículo 12 diz que em Bons Portos não era um bom lugar para invernar, para você passar ali os 3 meses de inverno, né? Então, eles fazem meio que uma votação e a maioria prefere viajar. Por quê? Porque a viagem era bem curtinha. Olha aqui no mapa. De Bons Portos para Fenícia. O Fenícia é o porto que está bem pertinho ali, mais ou menos uns 60 quilômetros de distância só, um do outro. Então, dá para navegar, dá para chegar lá, né? Eles pensaram. Então, eles partem viagem para Fenícia. E eles até esperam um tempo propício, né? No versículo 13 aí do nosso texto, diz que tinha um vento favorável para eles. Então eles entram no barco e seguem viagem para chegar ali no porto. Em algumas horas eles poderiam chegar lá, se tudo desse certo, né? Mas a surpresa chega. Um tufão atinge o navio. Um tufão que tem até nome nesse mar, né? No mar Mediterrâneo. Um tufão chamado Euroaquilão. Era um vento comum e muito temido, que ele vinha do nordeste, ali onde eles estavam, no mar Mediterrâneo, e pegava muitos navegantes desprevenidos, empurrando eles para o alto mar, para longe da costa. Então, foi o que aconteceu com eles, que até tentaram manobrar o barco, mas não teve muito o que fazer, e o versículo aí diz que eles se deixaram levar para onde Deus quisesse mandar eles, porque eles não tinham mais o que fazer. E aí a gente entra na primeira grande parte da viagem, que nos versículos 16 a 20 é uma descrição impactante aí das dificuldades que eles passaram. A tempestade estava tão forte que eles tiveram uma dificuldade grande para recolher o bote, mas eles conseguiram recolher o bote para não perder um bote salva-vidas, né? Depois eles tiveram que cingir o navio, diz o texto. O que é cingir o navio? É você pegar cordas e amarrar o navio de fato. Você passa a corda por toda a área do navio, amarrando para que o navio não meio que imploda, sabe? Porque de tão forte que era a tempestade. Os comentaristas dizem que ninguém sabe como eles conseguiram fazer tal coisa. Mas Lucas diz que eles fizeram algo assim, amarrando o navio todo. E o versículo diz que eles também arriaram os aparelhos. Provavelmente significa que eles lançaram âncora, né? A âncora serve para frear o navio. E içaram a vela para também tentar fazer o navio ir mais devagar, para não ser levado com tanta força. E depois de fazer todos esses procedimentos, o texto diz que eles deixaram o navio ao léu. Ou seja, a deriva, né? Mais uma vez, para onde Deus quisesse os levar. Mas se você está achando pouco, continua. Lembra que é um navio de carga? O navio está pesado. Então o que eles fazem?
Eles precisam aliviar o navio. Os versículos 18 e 19 aí dizem que eles aliviam o navio. Só que eles não aliviam com a carga do navio, porque a ideia deles é chegar com a carga lá para vender as mercadorias, né? Então, com o que eles aliviam? Com as próprias coisas pessoais deles ali, jogando fora aquilo que não tem valia para eles no momento, para deixar o navio mais leve, para suportar melhor as ondas. E, inclusive, o versículo 19 diz que até a armação do navio foi jogada fora. Alguns comentaristas dizem que a armação do navio significa o mastro principal, que era a coisa mais pesada do navio, né? O navio tinha outras velas, provavelmente, então jogar o mastro principal era um problema, mas era mais uma solução naquele momento, se ele fosse jogado fora. E aí a cereja do bolo. O versículo 20 diz que eles estavam há dias no meio dessa tempestade que não parava, e a tempestade estava tão forte, tempo tão nublado, nuvens, que eles não conseguiam ver nem o sol, nem as estrelas. O que isso significa? Que eles não sabiam nem aonde estavam, nem aonde iam, e nem quanto tempo se passou direito. Não à toa, depois de tudo isso, o final do versículo 20 aí diz o quê? Que dissipou-se toda a esperança de salvamento deles. Você já esteve numa situação dessa? Em que você não tem absolutamente nada o que fazer por si mesmo e ainda não tem perspectiva nenhuma de melhora? Deus aqui foi minando cada uma das chances deles. Primeiro, Deus mina os planos deles, né? Ele até avisa por meio de Paulo, melhor a gente ficar. Mas não, eles vão. Então, os planos são frustrados. Depois, o controle do barco é completamente frustrado. Eles não conseguem controlar o barco. Depois, eles tiveram que se desfazer dos seus pertences para aliviar o navio. E, por fim, eles perderam toda a noção de tempo e espaço. Eles não tinham absolutamente nada o que fazer por si só. O que fazer quando você não tem o que fazer? Eu lembro certa vez quando eu estava numa viagem, eu e a Carisa, num avião, um avião pequeno, e a gente pegou uma tempestade daquelas que o avião dá aqueles pulões altos com as turbulências. A viagem estava tensa, mas o avião estava conseguindo pousar. Todo mundo assim segurando, vai lá, vai dar. E o que acontece? O piloto arremete e volta e sai, e volta para o céu, né? E a turbulência só aumentando. E uma coisa que eu lembro muito bem é que praticamente todo mundo que a gente conseguia ver à nossa volta ali no avião disse quando arremeteu, né? Ai, meu Deus, Jesus amado. Isso para aqueles que estavam em grito, chorando, desesperado. E outros estavam segurando firme, de olho fechado, falando silenciosamente as suas orações, né? Essa ilustração, ela nos mostra bem, porque muitas vezes Deus nos coloca diante de tempestades. Porque muitas vezes Deus nos tira tudo, para que você possa expressar a sua fé em dependência total a Ele. Para que você tire os olhos das suas próprias capacidades e perceba o quão dependente dele você é. Às vezes isso pode acontecer num estalar de dedos, não precisa ser uma viagem igual a ilustração ou igual o que o texto aqui acontece. Às vezes é uma simples ligação com a notícia de que algum parente próximo faleceu, ou é um câncer que chegou, ou é uma tragédia, ou é um roubo, ou é algo que faz o seu mundo cair. Nessas horas não tem saúde física, mental, o dinheiro ou o que for que possa te manter são por si só. É Deus te lembrando nessas horas. Você depende de mim e somente de mim. Você consegue largar a mão das suas estruturas e depender só de Deus? A gente tem várias coisas que a gente
depende na nossa vida, né? Trabalho, familiares, amigos, dinheiro. Você consegue largar a mão de todas essas coisas e dizer: eu dependo só de Deus? Se for te tirado isso, você consegue dizer: eu dependo só de Deus? As tempestades nos forçam a aprender isso. E se você passar por uma, meu irmão, lembre-se desse texto. Lembre-se do que a gente vai ver em seguida, que é a resposta que Paulo dá. A resposta de fé. Lembre-se disso em meio às tempestades. Mas Deus não somente tira coisas que a gente possa depender de nós, para depender só dele. Ele também nos dá algumas coisas das quais nós podemos nos segurar, mas para confiar somente nele. É isso que a gente vai ver no nosso segundo e último ponto aqui no texto. Deus nos dá tudo o que é necessário para que possamos expressar nossa fé em confiança nele. Deus nos dá tudo o que é necessário, não é o que você quer, mas é tudo o que é necessário para que a gente expresse fé em confiança nele. Bom, o texto segue com Paulo. Ele acha que é o momento, né, de tomar a palavra mais uma vez. Está todo mundo sem esperança, baqueado, achando que vai morrer. E Paulo então levanta e fala. E é interessante como ele começa dizendo aí a partir do verso 21, né? Ele diz assim: era preciso vocês terem me atendido quando eu falei antes para vocês, para a gente ter ficado lá em bons portos. Mas não é que ele está sendo orgulhoso aqui de dizer: vocês não me olharam, vocês não me atenderam, a culpa é toda de vocês agora, eu estou isento. Não é isso que Paulo está dizendo. É como se ele estivesse dizendo assim: eu estou dando uma nova oportunidade de vocês me ouvirem. E ele explica por quê. Ele teve uma visão, o texto diz, e um anjo de Deus o avisou que ele vai chegar até César, sim, o imperador. Deus tem esse propósito muito bem definido para Paulo. E além disso, na verdade, por causa disso, todos aqueles tripulantes do navio vão ser salvos. Esses versículos aqui de 21 a 26 do texto, eles são muito importantes para nós. Eles nos ensinam duas coisas que nos edificam muito. A primeira coisa é que eles nos ensinam que Deus nos dá algo a que nos agarrar em meio às tempestades, e são as suas promessas. Em meio a períodos difíceis que você possa passar na sua vida, lembre-se das promessas de Deus. Eu sei que Deus, ele não promete que seus parentes não vão falecer, que as suas doenças não vão chegar, e que o seu dinheiro não vai acabar. Essas coisas podem acontecer. Mas as promessas de Deus são melhores do que essas. Deus promete nunca sair do seu lado. Ele promete sempre estar contigo. Deus promete que todas as coisas vão cooperar para o bem dos seus filhos, ainda que você não esteja vendo isso. Deus promete guardar e cuidar de você, ainda que às vezes você duvide. Você precisa se lembrar dessas promessas de Deus, porque são elas que vão fazer você confiar nele em meio às tempestades. Segunda coisa que esses versículos nos ensinam, que são muito importantes, é que Deus usa os seus filhos como bênção nas tempestades das vidas dos outros. Olha o versículo 24 aí, mais uma vez no seu texto. O anjo diz para Paulo, né? Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Perceba, o propósito de Deus é para Paulo. O plano de Deus é simplesmente que Paulo chegue a Roma e fique diante do imperador. Mas todos ali vão ser abençoados por causa de Paulo. O comparativo aqui com outro personagem bíblico é inevitável. Jonas, pelo oposto, né? Você lembra quando Jonas estava fugindo de Deus no barco, e aí a tempestade vem sobre o barco, e acontece exatamente o oposto.
A desgraça cai sobre todo mundo por causa de Jonas. Aqui é o oposto. Paulo é um servo fiel, ele está obedecendo, ele está obediente ao Senhor. E ele serve de ponte para abençoar todos os que estão no barco. Inclusive, ele diz isso de forma bem incisiva no versículo 25, né? Ele diz assim: porque eu confio em Deus, que tudo vai dar certo. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? A sua fé, quando bem expressada, quando bem demonstrada, ela abençoa o mundo, as pessoas à sua volta. Olha a responsabilidade que você tem nas suas mãos. Por exemplo, pais, pensem nisso em relação aos seus filhos. Se nas dificuldades você ensina para os seus filhos a ficar desesperado, o que eles vão aprender? Mas se você ensina para os seus filhos que você tem plena confiança de que é plano de Deus, ainda que seja uma tempestade, ele vai aprender a confiar em Deus. Maridos, a mesma coisa para suas esposas. Filhos, a mesma coisa vocês para os seus pais. Irmãos, a mesma coisa você para os seus amigos e irmãos da igreja. Exerçam bem a sua fé e isso vai ser bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Na sequência, o texto vai nos mostrar um comparativo muito interessante entre o que não é fé e o que é a verdadeira fé. Nos versículos 27 a 32, a situação chega no ápice. No versículo 27 aí diz que eles já estão 14 noites à deriva, sendo batidos de um lado para o outro no mar. Eles estão bem aqui nesse meio. Não tem terra à vista nenhuma. 14 dias sem ver terra, só vendo água. E aí o que acontece? Os marinheiros pressentem, opa, estamos chegando em algum lugar. Eles jogam o prumo. Prumo é um peso e ele tem vários nós na corda. E aí eles contam qual a distância, a profundidade que eles estão, né, do chão. E aí, na primeira vez que eles lançam, deu 20 braças, mais ou menos uns 37 metros. E aí passa um tempo, mais para frente eles jogam de novo, deu 15 braças, mais ou menos uns 26 metros. Ou seja, está ficando mais raso. A gente está chegando em algum lugar. E quando você está 14 dias no mar, só vendo água, sem ver terra nenhuma, e você está à deriva, você não consegue controlar nada, a notícia de estamos chegando em algum lugar era para ser boa. Mas aqui a gente vai ver o contraste entre a falta de fé e a verdadeira fé. Eles até arrumam alguma coisa, lançam as 4 âncoras do barco, né, duas de cada lado, para frear o navio, para não bater direto na pedra, e eles começam a orar, a rogar a Deus ali para virar amanhã, porque estava de noite, né, para eles conseguirem ver, para eles conseguirem fazer alguma coisa para manobrar o navio. E se estão chegando em algum lugar, e se eles lembrassem do que Paulo disse e crescem naquilo, eles poderiam ter pensado, uau, estamos chegando. E Paulo disse, e vai ser verdade. Ia ficar tudo certo. Mas nem todo mundo tem essa fé. E alguns no desespero, o que eles fazem? Eles pegam o bote salva-vidas e querem fugir. Eu acho impressionante essa parte do texto. Porque olha o que a falta de fé faz. Os descrentes, eles pensam dessa forma na vida. Presta atenção. Eles sabem que foi dito que no navio vai ter salvação. Foi prometido isso. Ainda que eles não estejam vendo. Mas tem um homem falando que vai acontecer. É pela fé, eu sei. Mas eles estão no navio. Vão dar em algum lugar. Mas eles preferem fazer o quê? Se lançar em meio a uma tempestade forte, de noite, em um bote pequeno, para remar sozinhos e tentar se salvar. É o que o mundo faz quando ouve o evangelho e o rejeita. Porque o evangelho diz, tem um barco que chama Jesus, que ele vai te levar no lugar certo, ele vai te salvar. E a pessoa vira e fala,
Não. Eu prefiro pegar o meu botezinho, sair no meio desse mundão escuro, sozinho, cheio de dificuldade, e eu vou conseguir, mesmo que eu não saiba para onde eu vou. É isso que o ímpio faz quando ele rejeita o evangelho. É por isso que Paulo diz aqui abertamente para eles: se vocês não ficarem no navio, vocês não vão se salvar. E finalmente eles ouvem e até cortam as cordas do bote, né? Eles falam, tá bom, corta a corda do bote, o bote se perde no mar. É como se eles estivessem dizendo para Paulo, tá bom, Paulo, a gente entendeu, a gente agora está lançado, está completamente à mercê do que você disse. E o que Paulo faz? Para usar uma palavra popular, Paulo assume a bronca. Ele vai mostrar então que fé é essa. E aqui talvez esteja uma das partes mais belas do texto. Nos versículos 33 a 38, a gente tem uma imagem impressionante do que é a verdadeira fé. Sabe o que é fé? É no meio de uma tempestade, todo mundo com medo do barco dar nas pedras, você não sabe onde está, a única coisa que você sabe é que se bater já era, todo mundo vai morrer porque está de noite. Paulo se assenta tranquilamente diante dessas pessoas, pega o pedaço de pão, corta, dá graças a Deus e fala, vamos comer? Estamos chegando. Isso é fé. Fé, meu irmão, em meio às dificuldades, seja elas quais forem, é continuar vivendo, fazendo o que tem que fazer, porque você sabe que Deus está cuidando de todas as coisas. Perceba, fé não é ficar esperando de braços cruzados Deus agir. Fé não é falar, Deus vai fazer acontecer, então, se Ele vai fazer acontecer, vai acontecer. Isso não é fé. Por quê? Porque Paulo ele não está comendo aqui por comer, só para falar, estou passando tempo. Não, ele mandou todo mundo comer, falando assim, vocês precisam fazer, vocês precisam ter energia, porque a gente está chegando e vocês vão precisar usar. Em seguida, o que eles fazem? Eles jogam o resto da carga fora, né? O resto do trigo. Eles jogam no mar. Porque aqui não vai ter serventia mais, o navio vai ser destruído. Por quê? Porque agora eles creem de fato. O navio vai ficar leve, vai provavelmente levantar um pouco do mar e vai ter mais chance de passar por cima das pedras e não encalhar. E a fé os fez então se moverem até que Deus os salvasse. Inclusive, na sequência, na última parte do texto, quando eles veem a terra, eles veem a praia, eles falam, uau, agora sim está chegando, vamos empacar lá na praia e todo mundo vai ser salvo. Não é isso que acontece, eles dão nas pedras ou num banco de areia antes e o barco para. E o texto diz que a tempestade está tão forte que começa a quebrar violentamente o barco parado ali, encalhado na parte de trás, e eles precisam agora nadar e chegar até a praia. E aí os soldados, eles viram e falam assim, os prisioneiros vão fugir, vamos matar, porque a gente não vai ter problema com eles. Mas essa fé influenciou grandemente o centurião Júlio, que não deu ouvidos aos soldados que queriam matar os prisioneiros para preservar a vida de Paulo. Olha Paulo, mais uma vez ele sendo fator de bênção para todos os outros. E com isso ele fala, dá a chamada final. Quem sabe nadar, vai nadando para se salvar. Quem não sabe, pega uns pedaços de tábua, pedaço do navio e chega lá na praia. Porque Paulo falou que vai, então vamos ver se vai. E foi. A promessa de Deus se cumpre e todos se salvam. Meu irmão, Deus dá tudo o que é necessário para que a gente possa exercer essa fé e confiar nele. Mas perceba que não é o que a gente quer, é o que ele fornece a nós. E o fato, meu irmão, de saber das resoluções de Deus não nos faz ficar de braços cruzados, mas nos faz obedecer até que ele cumpra as suas promessas. Isso é um ponto importante, porque isso quebra o argumento, aquele argumento bobo que muitas vezes utilizam contra os calvinistas, né, que creem na perseverança dos santos, de que se Deus te escolheu e você vai ser salvo de qualquer forma, você não precisa fazer nada. Isso é um erro, por quê?
Porque isso não é fé. O texto aqui está nos dizendo o que é fé. Tiago, lá na sua carta, diz, né? A fé sem obras é morta, né? A verdadeira fé, meu irmão, leva à obediência e à confiança em Deus, não uma espera de braços cruzados. Lembre-se disso. Creia, confie e haja a partir daquilo que Deus te oferece para você usar, para crer e confiar nele. Mas eu quero encerrar rapidamente com uma observação final importante. Tempestades são momentos muito propícios para a fé florescer. Eu contei a história lá antes de John Newton, né? Em meio à tempestade, a fé dele floresceu. Mas muitas vezes, meu irmão, a calmaria que vem depois, ela faz a fé morrer, porque ela mostra que não teve fundamento essa fé. Fé, meu irmão, que age só na emoção, não é verdadeira fé. Se a sua fé depende da emoção, da dificuldade para ela surgir, não é uma verdadeira fé. Por isso, meu irmão, você precisa ter bem em mente qual é a razão da sua fé. Se Deus é só uma ponte para você conseguir passar pelas dificuldades, e depois você se esquece deles, o seu Deus é você mesmo, não é o Deus dos céus. Mas se Jesus Cristo é o capitão do barco da sua vida, se é Ele quem tem os planos que você segue, porque você sabe que os dele não vão ser frustrados, se Ele é quem está no controle, e Ele não perde o controle do barco, ainda que você duvide, e se Ele é aquele que carrega as suas cargas, seu barco vai estar aliviado, porque vai estar tudo sobre as costas dele. Você de fato o obedece, o ama, o serve. E você pode cantar no seu coração igual John Newton cantou. Maravilhosa graça, ó quão doce voz que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui achado. Eu estava cego, mas agora vejo. Porque essa é a verdadeira fé. É se desprender totalmente de si e de se entregar em submissão a Jesus Cristo totalmente. Porque Ele é o piloto que não vai falhar. Eu gosto dessa frase final dessa primeira parte da música. Eu estava cego, mas agora vejo. Não é por causa dos seus olhos. Você pode estar sem os seus olhos, mas se você tiver fé, é isso que vai te fazer ver. Como diz aquela música das crianças, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E essa é a maravilhosa graça. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esta mensagem, por este texto e porque podemos confiar totalmente no Senhor. Porque ainda que o Senhor nos tire tudo, nós ainda temos a Ti. Porque o Senhor nos concede tudo aquilo que é necessário para crermos, para seguirmos em frente e com Jesus Cristo como nosso piloto, a gente vai chegar aonde a gente deve chegar, que é ao seu lado, na eternidade, redimidos desse mundo difícil de pecado, sem mais tempestades. Mas até lá que o Senhor nos ajude nas tempestades dessa vida. É o que nós oramos no nome de Cristo.